todos! Estamos começando mais um Tinnitus Talk, onde eu escolho um tema específico, muitas vezes bem pedido aqui entre os meus seguidores, para poder trazer especialistas na área para conversarmos sobre o assunto. Pontualmente começando às 9 horas esta live sobre Meniere. Então, você que tem Meniere, profissionais que têm interesse em saber sobre Meniere, façam perguntas aqui ao vivo. Eu já tenho algumas aqui que eu recebi pelos meus stories, né? Mas vocês têm direito de estar aqui ao vivo e perguntar aquilo que vocês gostariam de saber para os maiores especialistas em zumbido daqui de São Paulo, né? São dois colegas com grande conhecimento sobre o assunto. Eu vou colocar aqui, vou fixar o tema aqui para vocês não ficarem com dúvidas, né? Meniere. Vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, zumbido e Meniere. Pronto. Deixa eu colocar o acento de Meniere, que é um acento diferente, né? Meniere. Enquanto o pessoal entra, que já eu vou chamar aqui meus convidados. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Boa noite, Pericão Hold, boa noite, Lilibeck Montes, Erika Mna. O pessoal põe os nomes super engraçados. Boa noite, Debayoko, doutora Milane, boa noite, querida Isadora, beijo, Sônia, Flávia Elisa, Daiane, acho que a Flávia Elisa mandou até uma pergunta aqui nos stories. Físio Camila, beijos. Márcio, já eu te chamo. Gente, sejam muito bem-vindos, né? Deixa eu ver, será que a Paty já chegou? Vamos lá, já vou chamar aqui vocês, pra gente já começar. Vamos ver se... Ô, Paty, se você tiver aí, me manda o convite. Aperta dizendo que quer participar. Ai, já tá aí! Tô aqui. Queridos, boa noite! Olá. Mais um ano com essa dupla fortíssima sobre o assunto Meniere, que esse ano está pegando fogo, porque eu nunca vi tanto Meniere na minha vida, no meu consultório, né? E vários colegas comentando a mesma coisa. E antes da gente ir, logicamente, eu quero saber um pouco de vocês, para que vocês se apresentem, né? Patrícia, vamos começar com as meninas. Paty, fala um pouquinho de você, da parte assim, onde você atende, com a sua formação. Fala um pouquinho sobre você. Bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite, né, Karina? Uma alegria estar aqui, Salmito parceiro de live, de pacientes trocados. Bom, enfim, eu sou assistente no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, atuo como otoneurologista. O otoneurologista toma conta de perda auditiva, zumbido, vertigem. Meniere é o meu tema. Eu tenho consultório aqui em Alphaville e também na Joaquim Floriano, em São Paulo, e trabalho só 20 anos com isso. E também atendo os pacientes que têm implante coclear e tontura. Tem um ambulatório no HC que só cuida disso. E Meniere é o meu tema preferido, uma das coisas que eu mais estudo. Então, a Karina, quando me chama para falar do tema, para mim é uma alegria sempre. Muito bom, Paty. Você ministra curso? Isso, todo ano, já deixo convite aqui. Nós temos o Tontura e Companhia, ano que vem. Temos aí um programa especial, né? O curso está aberto para fonoaudiólogas e fisioterapeutas, além dos médicos, e a gente prepara todo maio esse curso. Só entrar lá no site da Fundação e conferir o curso do ano que vem, que já vai sair o programa fresquinho para vocês. Ah, que ótimo, gente, recomendo super. Só profissionais de ponta, então vocês que são profissionais, né? Não para pacientes. Entre em contato aí depois com a Patrícia para saber direitinho aí sobre o curso. Meu querido amigo Márcio, se apresente, por favor, para os nossos seguidores. Karina, prazer enorme estar aqui com você. Patrícia aqui mais uma vez, falando ainda mais desse tema aí que é tão bacana, né? Doença de Meniere. Bacana de se estudar, né? Não de se ter. Mas é um prazer estar aqui com vocês de novo, sempre uma honra muito grande. Espero que a gente possa trocar aí muita figurinha, ajudar aí
com algumas informações relevantes. Meu nome é Márcio Salmito, eu sou médico, né? Para quem não me conhece, também atuo na área de otoneurologia, que é uma área, né, que faz parte aí da otorrinolaringologia e da neurologia. Eu, assim como a Patrícia, somos otorrinos, e a nossa área de otoneurologia. E eu coordeno, né, o Centro de Tontura do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Sou cearense, mantenho atendimentos também em Fortaleza, além aqui de São Paulo, capital. Prazer enorme estar aqui com vocês. Recebi também as perguntas. Estou aqui à disposição. Vamos trocar bastante figurinha, aprender com vocês e tentar aí compartilhar alguma coisa. Ótimo. Aí, Márcio, depois você coloca aqui as perguntas que os seus seguidores mandaram, que aí a gente discute aqui também, Joia. tá bom? Primeira coisa que eu queria saber, Patrícia, eu venho conversando com o Márcio, né, e ele concorda sobre essa febre que está acontecendo em relação a pessoas com Meniere. Eu tenho recebido muitas pessoas com diagnóstico de Meniere no meu consultório que vem com alguma associação com a parte muscular, né? Você tem percebido este aumento neste ano? E se sim, por que será que está acontecendo isso? Será que tem alguma coisa a ver com Covid longa, com vacina? Sei lá, por que está acontecendo isso em 2023? Eu estou percebendo colegas meus, fisioterapeutas, outros médicos também falando sobre essa incidência, né? No consultório, parece estar aumentando. O que você acha? Então, sim, né? A gente tem recebido mais casos, sobretudo pacientes com Meniere de causa autoimune. Então, pós-Covid, a gente teve um boom de doenças autoimunes, né? Então, eu tenho recebido, sim, pacientes com Meniere de causa autoimune. A gente tem 10 variantes clínicas para Meniere. A doença pode ser unilateral ou bilateral. E a gente tem o tipo 5, que a gente fala, que é o Meniere autoimune. Às vezes não é fácil fechar esse diagnóstico, às vezes demora, porque a gente tem que, primeiro, ter certeza que aquele paciente tem Meniere. O diagnóstico é essencialmente clínico. Não existe um exame para Meniere. Para dizer que não existe nenhum exame, tem a audiometria, que vai mostrar a flutuação da audição, que é o que a gente vai se pautar para fechar o diagnóstico, além dos critérios clínicos, mas também tem as variantes. E aí é muito importante a gente ter um cuidado, porque a gente tem a hidropisia endolinfática, que é um aumento de pressão dentro do labirinto, que pode estar presente em várias patologias vestibulares. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma hidropisia por causa de enxaqueca, hidropisia por questões metabólicas. A hidropisia, que é esse aumento de pressão, ele é um marcador da doença de Meniere, mas não é porque eu tenho esse aumento de pressão dentro do labirinto que eu posso afirmar que o paciente tem Meniere. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, porque o que mais chega são diagnósticos errados. Pacientes tomando medicação por um tempão e não tinha nada a ver com Meniere, né? Isso eu canso de receber, pacientes que têm diagnóstico errado. Lembrar que Meniere não é uma doença tão comum quanto as pessoas imaginam, bate na trave para doença rara. Então, lembrar também da faixa etária. Então, a gente tem o Meniere geralmente entre 30 e 50 anos. Às vezes chega paciente no consultório com 60, 70 anos, ou paciente abaixo de 20, 30 anos, com diagnóstico de Meniere não é. Claro, pode acontecer no idoso, pode acontecer no adolescente, pode, né? 2,5% dos casos. Mas a gente precisa ficar bem atento com os critérios clínicos, com a idade, quando surgiu, como são as crises, se tem flutuação da audição, porque só ter pressão, zumbido e a vertigem não é bem assim. A gente precisa ser bastante criterioso na hora de avaliar o paciente e dar o diagnóstico. Porque muita gente fala, ai, tem zumbido, tem ouvido tampado, ai, girou, tem Meniere. Não é bem assim. Inclusive, eu como fisioterapeuta, eu pego muitos casos que às vezes o paciente chega dizendo, me falaram que eu tenho Meniere, na verdade eu tenho uma síndrome tônica do tensor do tímpano. Eu discuto junto com o otoneuro, com o otorrino, realmente não é Meniere, vamos tratar como síndrome tônica. Ô Márcio, conta um pouquinho aí, qual é a sua percepção e qual é a sua hipótese para que você fale assim, poxa, parece que eu tenho recebido mais casos do que o normal esse ano. A gente até conversou sobre isso, realmente eu tenho tido essa impressão.
todo dia eu tenho atendido paciente com Meniere, e alguns que não é tão comum, com diagnóstico novo. Eu acabo atendendo mais frequentemente pacientes que têm Meniere, que já sabiam que tinha, ou que já passavam ali com, enfim, já tinha algum acompanhamento e tal, e que já tem alguns anos de doença. Mas eu tenho visto realmente um pouco mais frequentemente do que a média, casos um pouco mais recentes, né? Até com diagnósticos ainda que eram desconhecidos e que a gente fecha na hora. Eu tenho dúvidas, viu, Karina? A verdade é essa, assim. A primeira dúvida que eu tenho é se realmente tem aumentado ou Tá. não. Porque eu até pesquisei um pouquinho, não achei ainda nada publicado para dizer que tenha tido realmente um aumento. Eu tenho a impressão que sim, alguns colegas também têm essa mesma impressão. Um cuidado que às vezes eu tenho é o viés, né? Porque como é uma área que a gente atua bastante, a tendência é que cada vez mais, para mim, apareça mais. Mas não necessariamente, quer dizer, acaba que eu vou vendo mais coisas que eu me dedico mais e vou vendo menos doenças que eu me dedico um pouco menos, né? Quer dizer, então tem esse viés. Mas eu tenho realmente essa impressão e eu colocaria a culpa talvez nos fatores associados que a gente vê no Meniere, tá? A doença de Meniere é uma doença que tem uma causa ainda desconhecida, mas a gente conhece alguns fatores relacionados. Então, às vezes é uma doença que tem relação com autoimunidade, de repente a autoimunidade pode ser desencadeada por momentos com maior demanda de ansiedade, de estresse ou situações de doenças metabólicas. Problemas infecciosos podem deflagrar também. Então, ó, teve um pico de Covid. Será que o Covid vai desencadear uma autoimunidade cruzada? Será que o Covid vai desencadear manifestações? Enfim, eu acho que esse contexto atual de pós-pandemia, Covid, ansiedade, talvez para mim seriam duas explicações possíveis, mas eu acho que ainda tem que ser mais Uhum. estudado. Não me sinto ainda seguro para bater o martelo, não, e compartilho com essa mesma impressão de que a doença de Meniere tem aparecido mais frequentemente para mim. É que Tá. daí Eu queria também, né, perguntar. Karina? A gente é amostra viciada, eu e o Márcio. Eu Porque como a sei. gente atua nessa área, também os colegas acabam encaminhando e tudo mais. Sim, é E também verdade. não vi nenhum estudo a respeito, né, ainda. Uhum. Mas a impressão que a gente tem do nosso dia a dia aqui é que tem mais casos mesmo, como o Marcinho falou. Tá. Agora eu queria saber de vocês, para deixar as coisas mais claras ainda, eu queria que, Paty, que você falasse o que é a doença de Meniere, aí o Márcio fala o que é a síndrome de Meniere, porque gera uma confusão danada. Nossa, é síndrome, é doença, mas quando é que é síndrome? Quando é que é uma doença? Então, fala um pouquinho assim, quando é que é doença? Então, para doença, a gente tem critérios bem definidos, tem também o Meniere provável, mas o paciente tem que ter algumas características. Então, a perda de audição flutuante, a sensação de ouvido tampado, zumbido, né? A vertigem, as crises vertiginosas. Agora, nem todo paciente vai ter tudo isso, todos esses sinais e sintomas. Agora, uma coisa é certa, para eu dizer que o paciente tem doença de Meniere, ele precisa ter pelo menos um episódio onde a vertigem, né? E a audição flutuante, aquela audição que cai e volta, ela precisa estar presente, né? O Márcio depois vai falar da síndrome, mas na verdade até tem quem fale síndrome menieriforme, que às vezes esses pacientes que têm sensação de ouvido tampado, que a cabeça também gira e tudo, e não é doença de Meniere. O Márcio já bem falou que não temos uma causa específica, mas a gente tem fatores associados, né? A gente precisa ficar atento a isso. Um dos fatores que eu coloco assim, em primeiro lugar são os distúrbios glicoinsulinêmicos, então pacientes que têm diabetes ou têm intolerância ao açúcar, ou não têm intolerância, não têm diabetes, mas tem muitas variações na sua curva de açúcar. Às vezes a gente pede a curva de açúcar, vem alterada, e quando a gente trata esses pacientes, eles melhoram, e eles não são Meniere, mas a gente sabe que o paciente que tem Meniere, se tem problema de açúcar, ele tem crises piores,
né? Mas esses pacientes que às vezes têm uma hidropisia, aumento de pressão por causa de açúcar, por exemplo, né? Eles são tidos como menieriformes. Eles não têm a doença, mas eles têm sintomas que lembram o Meniere, mas não é a doença. Como Porque se para fosse ser um a doença, espectro, né? Como se fosse, né, uma coisa que lembra. para ser a doença, a gente tem critérios bem definidos Tá. e tem que ter essa questão da audição que flutua junto com a vertigem. Só ter, ouvido, pressão na cabeça, o zumbido, Pode ser né? várias causas aí, né? Que a gente Exato. já sabe. Ô, Márcio, fala um pouquinho quando é que seria a síndrome? É, é, é interessante que às vezes a gente acaba esmiuçando muitas coisas e para muita gente confunde mais do que ajuda, né? É interessante esse conceito inicial. Então, a gente tem que lembrar primeiro que síndrome é um conjunto de sintomas, né? Então, qualquer conjunto de sintomas a gente chama de síndrome. E Meniere é o sobrenome do Prosper Ménière, que foi o francês que descreveu pela primeira vez uma doença do labirinto, causando manifestações de sintomas, tanto auditivas, né? Zumbido, ouvido tampado e perda auditiva, quanto vestibulares, sintomas de vertigem. Então, esse sujeito, Menière, descreveu pela primeira vez e disse: olha, pela primeira vez aqui encontramos uma causa para esse conjunto de sintomas, que é a vertigem, o zumbido, a perda auditiva e o ouvido tampado. E aí ele descreveu que tinha uma alteração no ouvido, que até 1861 as pessoas achavam que as vertigens eram causadas por doenças cerebrais, por anemia no cérebro, coisas assim. E aí ele descreveu pela primeira vez. Então, o conjunto de sintomas que o Menière descreveu, que são esses 4 sintomas, acabou recebendo o nome de síndrome, que é o conjunto de qualquer sintomas, de Menière, que foram os sintomas que ele descreveu. E aí, depois de um tempo, os conceitos foram se modernizando e aí se atribuiu o termo doença de Menière para quando esse conjunto de sintomas aparecem por um motivo desconhecido ou idiopático, como a gente fala na medicina. Agora, mais recente, em 2016, teve o consenso, acho que foi 2016, se eu não me engano, o último consenso sobre o diagnóstico dessa entidade, né? E aí se reuniram na Sociedade Barani, né? Que é a maior sociedade que tem nessa área, até muito orgulho de fazer parte dela. E agora, recentemente, em 2016, eles se reuniram novamente junto com a sociedade japonesa, americana e europeia e decidiram unificar. E aí, pela sugestão da Barani, que eu tento seguir essa sugestão deles, eles passam a usar o termo doença exclusivamente. Então, eles aboliram o termo síndrome, doença, etc., e usam agora, mas por uma decisão. Quer dizer, não é certo nem errado, enfim, tem escolas que usam de um jeito ou de outro. Síndrome é um conjunto de sintomas, não é errado falar síndrome de Menière para o conjunto de sintomas descrito pelo Menière, mas o consenso mais recente da Barani foi a sugestão de usar o termo doença de Menière para essa entidade, né? Então, Então é melhor sugeriram a esse gente falar consenso. doença. Foi a sugestão da sugestão. Barani, né, Tá. que a maioria segue no mundo e é o que tem sido mais usado, vamos dizer Perfeito. assim, recentemente. Mas a gente Tá vê bom. bastante ainda esses outros termos. Tá. Eu não considero que é errado chamar síndrome pelo conjunto de sintomas. Patrícia, tem uma pergunta que é o seguinte: eu já vi pacientes, né, com diagnóstico de Menière realizado por bons profissionais, né, de confiança, e que quando a gente vai perguntar se ela já teve um episódio de vertigem, a pessoa fala assim: não é vertigem, eu sinto a tontura, eu não sinto uma vertigem. A minha pergunta é: o Menière, ele pode ter, assim, no caso, a sensação, o paciente ter a sensação de tontura e não vertigem, ou é o paciente que não está sabendo se expressar? Geralmente é o paciente que não consegue se expressar bem, tá? Às vezes, vale mais a gente perguntar qual é a duração, qual é o gatilho, do que tentar esmiuçar o sintoma. Porque para o paciente que nunca teve uma tontura, tá? Quando ele tem, às vezes ele tem dificuldade de pôr em palavras, de descrever. Às vezes eu falo para o paciente: tenta descrever o seu problema sem usar a palavra tontura. Ele não consegue, né? Então ele não sabe dizer se roda, se cai, se...
Então, às vezes vale a pena você perguntar, mas quanto tempo dura? Dura horas, dura dias, dura minutos, dura segundos. O que que você identificou como gatilho? Ah, eu fiquei ansioso, eu fiquei nervoso, eu não dormi bem. O que que está associado? O que que engatilhou isso, E né? geralmente, A na crise, vertigem do Meniere, dura quanto tempo? geralmente dura horas, Horas. tá? E já vi paciente referir que durou mais de um dia, mas geralmente duram algumas horas. Tem paciente que chega a ter náuseas, vômitos, né? Então é importante também saber se as crises são sempre do mesmo jeito. Então, às vezes o paciente vai falar para você: ah, não, eu tive uma tontura que durou minutos, por exemplo, a minha cabeça ficou esquisita, aí depois eu tive uma outra tontura, não, mas não tem nada a ver com aquela anterior. Então é muito importante a gente saber quando o paciente chega, se é a primeira crise, se já teve crises prévias, né, anteriores, se a crise é do mesmo jeito. Geralmente o Meniere, a crise é sempre do mesmo jeitinho, e geralmente o paciente vai falar para você: olha, quando meu ouvido tampa e apita, eu já sei que daqui a pouquinho vai rodar tudo, né? Então o paciente, ele já sabe que ele vai entrar em crise, né? E as crises geralmente são da mesma forma, elas não são crises diferentes. Então isso é uma outra coisa importante também para a gente observar e perguntar. Mais importante do que saber se gira, se cai, se flutua, é qual o gatilho, qual a duração, né? As crises são da mesma forma, então isso é muito importante até para a gente saber identificar e, sobretudo, olha, a audição flutuou, a audição caiu, depois voltou, né? Então, é super importante esses detalhes aí. Porque eu falo, Muito para interessante. fazer o diagnóstico é história clínica e tem que ser detalhado, senão a gente não Perfeito. consegue. Gente, ó, já passamos uns 22 minutinhos. Olha só, tem um aviãozinho aqui embaixo à direita, encaminha aí para uns 3, 4 amigos, colegas, profissionais que queiram entender mais sobre Meniere, que eu acho que é algo super importante, tá? Porque confunde com muitos outros diagnósticos, tá bom? E para quem a gente responder as perguntas, aplica aqui no coraçãozinho, porque a gente gosta de ver muitos corações subindo. Ô, Márcio, eu tenho uma pergunta para você. Toda pessoa com Meniere, ela vai ter hidropsia endolifática ou tem pacientes que têm um diagnóstico de Meniere e não têm a hidropsia? Excelente pergunta. Primeiro, a gente só complementando a questão anterior, é importante lembrar que a doença de Meniere é uma doença classificada como uma síndrome episódica. Ou seja, muitas pessoas que falam assim: ah, eu tenho crise de labirintite. Ou seja, tem crises, né? Tem sintomas episódicos. Algumas dessas pessoas que falam que tem crise de labirintite têm doença de Meniere e não sabem. E é interessante saber que assim, todas as doenças otoneurológicas, né, as doenças que causam sintomas auditivos de zumbido e sintomas vestibulares, de vertigem e tontura, têm em comum a presença desses sintomas. Então, o fato de ter vertigem e zumbido não quer dizer que é Meniere, que é o quadro típico de Meniere, é ter zumbido e vertigem juntos. Mas são sintomas que estão presentes em outras doenças. Então, essa é a primeira coisa. E aí, a doença de Meniere é uma doença episódica, ou seja, a pessoa tem uma crise de sintomas hoje, daqui a uma semana tem de novo, daqui a um mês tem de novo. Dentro das doenças recorrentes, das doenças episódicas, né, do labirinto, a doença de Meniere não é a mais frequente, mas é a mais clássica, né, a que tem todos os sintomas ali, todos juntos. E aí, por que existe essa doença de Meniere? Então, a gente não sabe ainda assim, a origem, no sentido de por que veio uma entidade, uma genética, uma autoimunidade, uma questão, sei lá, o que fez com que o problema aparecesse. Mas a gente sabe que todo paciente com Meniere tem, dentro do labirinto, um aumento da endolinfa, que é o líquido que está lá dentro. Então, esse aumento da endolinfa, como se fosse um inchaço, um edema, recebe o nome de hidropsia, né? Ou hidropsia, né? Que é com S só, que em inglês é hydrops, né? Hidropsia. Então, a hidropsia endolinfática, que é o aumento do líquido lá de dentro da endolinfa, que é o líquido de dentro do labirinto,
é uma condição que está presente em 100%, virtualmente 100% dos pacientes com MNE. Só que Ah, né? Então, assim, todo paciente MNE tem sim hidropsia. É, Porém, eu como já a tinha falado Patrícia, anteriormente é, que é um marcador, isso, né? Mas tá. exatamente. A Patrícia já levantou a lebre antes, que justamente tem pessoas que têm essa hidropsia, mas que não têm sintoma. Tem um colega nosso, não vou citar nomes, que foi fazer uma pesquisa no doutorado e foi fazer o levantamento de pacientes com hidropsia, que é esse edema, né, esse marcador da doença de Meniere. E ele precisava comparar com pessoas saudáveis, que não tinham nada. E aí ele próprio, né, pesquisador, foi fazer o exame nele. E ele tinha hidropsia. eu, e olha só, e quando foi uma clínica geral que pediu, enfim, não sei se eu tava com um pouco de tonturinha, enfim, daí ela falou, fechou porque tem hidropsia, mas eu falei, gente, eu não tenho nada, eu não tenho zumbido, eu não tenho perda, eu não tenho Exatamente. plenitude, eu não tenho mais nada, mas tem hidropsia, você tem meniere. Como Olha, você tem meniere? Foi muito exato. tempo atrás, eu falei, gente, mas eu tenho enxaqueca. E Então, aí né? isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. E outra coisa é que nem todo exame que mostra hidropsia significa dizer que a pessoa tem hidropsia de fato. Porque para saber se tem hidropsia, tem que morrer, tirar o ouvido, colocar no microscópio e olhar no microscópio. Aí você tem um diagnóstico de certeza de hidropsia. E tem umas técnicas mais modernas agora que também dão essa sugestão, né? Tanto exames do labirinto quanto do exame de imagem, né? Que é uma técnica específica lá de ressonância. Mas a hidropsia não significa Meniere. Apesar de que todo Meniere tem que ter hidropsia, não é toda hidropsia que a Gente, gente vai dizer olha que que tem doença de Meniere. esclarecimento, porque eu já vi profissionais dizendo, não, nem todo Meniere tem hidropsia. Eu falei, não, mas eu lembro que eu falei com minha duplinha na live, eu pensando em vocês dois, eu lembro, eu falei, vou perguntar de novo. Não, e aí o Marcinho levantou uma coisa importante. A gente tem os exames de imagem, hoje está na moda pedir ressonância com protocolo para pesquisa de Meniere. Lembrar que se a gente vê esse aumento, né, lá do nosso labirinto, esse labirinto hidrópico, né? Precisa associar isso com a história clínica. Só fazer a imagem, olhar que tem hidropisia e dizer que Meniere também não deve ter isso em mente, porque vai errar, né? E aí vai medicar o paciente e não é nada disso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que exame sem história clínica não é nada. Então, qualquer que seja o exame, né, que o médico vai pedir, precisa estar linkado Com a com clínica. todas as informações clínicas, com toda a história que o paciente conta pra gente. Senão, não dá para valorizar e não dá para montar o nosso quebra-cabeça. É isso que o Márcio falou. Tem paciente que tem Interessante. hidropisia e não é o Meniere. Tá. Ô, Márcio, me fale uma coisa. A gente sabe que na eletrocoreografia pode trazer essa informação da hidropsia, assim como esse novo formato aí da ressonância magnética, né? Para verificar isso. Quando é que você, pode ser, né, você, depois a Patrícia pode também falar um pouquinho, quando é que você resolve pedir um ou outro? Ou você pede os dois exames? Tá. Então, assim, basicamente as duas melhores formas de ver se a pessoa tem essa hidropsia é com o exame que é a eletrocoreografia, né, que é um exame que a gente chama de eletrofisiológico, em que tem um fone de ouvido, uns fiozinhos que detectam ali o potencial elétrico, e a ressonância magnética, que não é a ressonância magnética que a maioria faz, tá? Então, assim, às vezes o paciente diz, doutor, eu já fiz ressonância. Ou então um colega que às vezes não é da área diz, eu já pedi ressonância, a ressonância está normal. Existe um protocolo novo que foi descrito em 2012 no Japão, que é um protocolo de aquisição tardia. Então, existe uma forma de você fazer a ressonância em que você introduz o contraste, espera 4 horas, que é o tempo que o contraste entra no labirinto, e ele entra na periferia do labirinto e não entra na parte mediana, que é onde tem essa hidropsia. Então, essas são as duas formas da gente avaliar a hidropsia. A eletrocoreografia hoje é considerado, entre essas duas, uma técnica menos precisa. Ponto. Não tem mais dúvida. Tá? Entendi. Agora, tem
algumas possibilidades. Então, as pessoas não podem fazer ressonância porque tem claustrofobia, porque tem um marca-passo, porque tem um metal, teve uma bala que, sei lá o quê. Não pode fazer ressonância? Tem que fazer eletrocoagulografia. Outra coisa, em que momento vai fazer a eletrocoagulografia? A eletrocoagulografia tem uma acurácia, né, a capacidade de definir que é verdadeiramente positivo ou verdadeiramente negativo, maior quando ela é feita próximo da crise. Então, tem uns estudos que mostram que a sensibilidade, quer dizer, a pessoa tem hidropsia, mas o exame vai dizer que realmente tem. Então, a sensibilidade do exame diminui se a pessoa fizer 1 ano depois de ter tido a crise e ficou bem por qualquer motivo, a sensibilidade do exame diminui. A ressonância a gente ainda não sabe, porque é um exame mais novo, mas parece que não varia tanto assim a sensibilidade e especificidade quanto a eletrocoagulografia. E aí, para complicar ou ajudar ainda mais, além dessas duas formas de examinar a hidropsia, que é a pesquisa desse líquido aumentado, ainda tem uma forma nova de ver o Meniere, que é fazer 2 exames do labirinto, preferencialmente no mesmo dia, que é a prova calórica e o vídeo Red Impulse Test. Porque existe na doença de Meniere uma dissociação entre os dois. Quer dizer, a prova calórica, que é o teste que a pessoa põe um arzinho quente ou água quente e fria no ouvido para causar vertigem e desencadear um nistagmo que a gente mede com o equipamento. E o vídeo Red Impulse Test, que é um equipamento que a gente faz com o movimento da cabeça do paciente, deveriam dizer a mesma coisa, já que os dois estão avaliando a função do labirinto. Só que na doença de Meniere, a prova calórica está diminuída e o VRIT está normal. Então, esse conjunto de 3 exames seriam, vamos dizer assim, as formas mais modernas de avaliar a presença da hidropsia e, consequentemente, da possível doença de Meniere. Um não exclui o outro, tá? Provavelmente, entre a eletrocóculo e a ressonância, que avaliam de forma diferente, mas avaliam a presença da hidropsia, talvez a ressonância seja melhor, mas tem algumas limitações. E uma outra coisa que não avalia diretamente a hidropsia, mas que avalia a consequência da hidropsia, é esse conjunto desses 2 exames. E eu não peço para todo mundo, tá? Então, o paciente que chega com história típica, audiometria típica, e que eu já avaliei, muitas vezes eu não faço exame nenhum. Nossa, E os casos graças a atípicos... Deus que você falou isso, viu, Márcio? Porque eu, na verdade, não peço exame quase nunca. Porque, ao meu ver, né, quando a gente tem alguma dúvida, a gente que vê muito paciente com Meniere, que acompanha, que está antenado, que lê, que estuda disso, eu prefiro, às vezes, dar tempo para fechar o diagnóstico. Paciente, a primeira crise chega lá, às vezes a gente fica na dúvida, será que é, será que não é? Então, eu prefiro acompanhar esse paciente do que sair pedindo os exames, porque na literatura, se a gente for levantar, não tem um exame específico para isso. Eu acho que o exame cria mais confusão do que resolve a questão se tem ou se não tem, né? Então, às vezes o paciente chega no consultório com calhamaço de exame, às vezes mais de uma prova calórica, mais de um VRIT, 3, 4 exames de imagem. É verdade. E que, na verdade, você vai colher a história clínica, não bate nada com o menino. Quando a gente tem alguma dúvida, que são esses casos atípicos que o Márcio bem mencionou, eu, doutora Patrícia, prefiro acompanhar, porque dependendo do tempo, o paciente tem o Meniere, você faz o exame e vem normal, né? Então, depende Cada caso é um muito da caso. fase, se depende muito da fase. O Márcio bem colocou, o ideal é fazer próximo da crise ou no momento de crise. Gente, quem consegue marcar naquela hora, ter a vaga, fazer. Então, assim, eu acho que em termos práticos, o exame realmente não ajuda, né? Se eu tenho alguma dúvida, eu falo que eu adoro ser o médico do dia seguinte, né? Porque quando chega esses pacientes que já fizeram tudo quanto é exame e já tem lá 3, 4, 5 audiometrias, eu já vou colocando uma do lado da outra, já vou avaliando. Olha, realmente a audição caiu, voltou, olha aqui, o comportamento. Isso é muito melhor do que a gente sair pedindo exame sem saber para quê e sem saber interpretar. Muito colega pede o exame, não sabe para quê, né? E depois vem o exame e não sabe interpretar.
Então, vai pedir exame, veja direitinho se aquilo vai te ajudar no seu diagnóstico ou vai afastar um outro diagnóstico, porque o paciente ele pode ter Meniere e outra causa associada também, tá? Então, Sim. o paciente, a gente brinca, né, Marcinho? O paciente não lê o livro, né? Então, ele não vai vir muitas vezes só com Meniere. Então, ele vai vir com Meniere e uma questão proprioceptiva, vai vir com Meniere e uma causa cardíaca para sua tontura. Às vezes puxa, olha, eu levanto, parece que eu vou desmaiar. Às vezes o paciente tem uma arritmia cardíaca. Então, eu falo que o paciente com tontura, ele é um rol de fatores, é um rol de causas. Então, não dá para falar que tudo é o Meniere. O Meniere pode vir associado com outras questões. A gente precisa ficar bem de olho e ter bastante paciência quando a gente colhe a história clínica e bastante cuidado. Perfeito. Eu vou dar uma atenção aqui para algumas perguntas ou comentários, né? A Josiane, 45, eu fui lá no início. Ela falou o seguinte: acordei com Meniere e VPPB, mas antes eu tive um momento de estresse. Será que isso desencadeou, Márcio? O estresse pode desencadear tanto o Meniere como a VPPB? Olha, o estresse é um fator que frequentemente é um gatilho de doenças que têm outra causa, né? Então, as doenças autoimunes são muito conhecidas. A pessoa tem psoríase e aí quando tem um estresse desencadeia a crise da psoríase. A pessoa tem sei lá o quê. Então, o estresse é um fator muito frequente, né? Aliás, doenças vestibulares e ansiedade e estresse andam de mãos dadas, né? É muito estresse, a doença é muito estressora e o estresse pode desencadear frequentemente as crises. Então, a gente vê muito frequentemente, por exemplo, pessoas que têm transtorno de ansiedade ou que têm uma vida muito atribulada ou que não têm rotina, e quando controla essa questão, às vezes as crises de Meniere diminuem. E às vezes a pessoa estava bem e aí passa por uma situação catastrófica e aí acaba desencadeando uma crise. Isso é muito frequente. Ela Em relação... comentou aqui, ó, só um minutinho, Márcia, ela até acrescentou assim: vertigem eu tive muitas, tontura tipo roda gigante e hoje eu tô como um barco. Legal. Perfeito. Então, assim, interessante. Primeira coisa, a doença de Meniere, como a gente estava comentando, é uma doença recorrente, uma doença com sintomas recorrentes. É classificada como assim no vestibular episódica. Então, os episódios de doença de Meniere tem que ter vertigem, que é uma sensação de movimento. Então, vai tudo girar. Geralmente, essa sensação rotatória vem junto com mal-estar, náusea, vômito. Isso costuma ser obrigatório para ter a crise de Meniere. Agora, depois que a pessoa fica bem daquela crise, às vezes a pessoa não está 100% compensada, o labirinto fica ali meio que 90%, não chegou no 100%. Aí é possível que a pessoa tenha outros sintomas, até mesmo fora desses episódios, e que ela não fica ali 100%. Então, não é propriamente a doença de Meniere que causa a tontura, mas essa tontura que pode acontecer depois é muito frequente nas pessoas que têm doenças do labirinto em geral, inclusive a doença de Meniere. Agora, a VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é uma outra doença, uma outra entidade, que não é a doença de Meniere, mas que também causa vertigens. A gente vê frequentemente as pessoas com esse quadro de VPPB jurarem que tiveram uma crise de ansiedade muito grande, um estresse muito grande na semana anterior, coisas desse tipo. Eu vejo, eu acho que mais da metade dos pacientes falando isso. Mas não existe uma explicação plausível até hoje, que eu tenha estudado ou visto, para isso, porque a VPPB é uma doença mecânica. Então, a VPPB é um fragmento, é um otólito, um cristal, um fragmento que saiu do labirinto e foi para outro lugar. Então, tem que ser uma doença mecânica, não pode ser causada por estresse. Não faria sentido, mas a gente vê frequentemente. Então, em resumo, a gente vê muito mais frequentemente o estresse e a ansiedade como um fator gatilho para ter mais crises de Meniere, tá? Menos como um fator gatilho para VPPB, que é outra doença que também causa vertigem, mas que tem outro mecanismo. Mais pacientes com Meniere, por causa desse aumento de pressão lá dentro do labirinto, tem mais pode acontecer a VPPB, porque a VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que são os cristalzinhos
que saem do lugar. Na verdade, a gente não sabe ainda por quê que tem paciente que ele sai do lugar e tem paciente que não sai, tá? Mas a gente sabe que pode estar na neurite vestibular, que é um problema inflamatório, infeccioso, um paciente que sofreu um trauma, um paciente com problema cardiocirculatório, paciente com problemas hormonais. Todos são fatores relacionados com a VPPB, que são os cristalzinhos. Paciente que tem osteopenia, osteoporose, vitamina D baixa, por exemplo, tem mais predisposição para ter esse deslocamento aí dos otólitos. Então, a VPPB também é uma entidade que acompanha outras patologias vestibulares também. Uhum. Ô, Paty, aproveitando que você está falando, a pergunta da Marion Maíra: audição flutuante é a mesma coisa de plenitude auricular? Então, plenitude auricular é a sensação de ouvido cheio, ouvido tampado. Sabe quando te desce a serra e o ouvido tampa? Isso é a plenitude, tá? A audição que flutua é aquele paciente que fala assim, olha, quando eu tô na crise, que eu sei que vai começar a rodar, o meu ouvido fica tampado e a minha audição cai. Se alguém fala comigo, eu não escuto, né? Uma coisa é o ouvido tá meio tampado, meio cheio, mas você tá escutando, né? Tá um pouco abafado, mas você tá escutando. E a outra é o paciente fala, olha, parece que eu fico surdo e depois passa a crise, eu volto a ouvir de novo. Então, é essa audição que cai e depois volta. E dependendo do tempo que o paciente tem a doença de Meniere, às vezes essa audição cai e não volta. Então, é outra questão importante na hora de avaliar. Quantos pacientes, né, Márcio, chegam no consultório e falam, eu tenho Meniere há 10 anos, tenho Meniere há 20 anos. E você vê, a audiometria está completamente normal. Então, dificilmente esse paciente é um candidato da doença de Meniere. Então, é outra coisa que a gente precisa ficar atento, porque muitos diagnósticos são feitos erroneamente e aí a gente não pode comer essa bola aí, viu? Muito bom. Márcio, tem uma pergunta aqui da Gonçalves Forte. Doutor Márcio, o que é o exame que o senhor faz que coloca um tipo de óculos no paciente? Uma amiga fez com o senhor e não soube explicar o que esse exame faz. Legal. Tem dois exames que a gente faz bastante, que é para avaliar o labirinto, que é justamente aqueles dois que a gente estava comentando. Um é um que tem um óculos menorzinho assim, que chama VRIT, Video Head Impulse Test, que é um exame que avalia o labirinto de uma forma mais rápida e mais confortável, fazendo pequenos movimentos na cabeça. Então, ele serve para dizer a seguinte informação: o labirinto está funcionando, sim ou não, e quanto? E um outro exame que a gente faz também com um óculos, que é um óculos de videooculografia ou videonistagmografia, que é uma máscara maiorzinha assim, é um equipamento que a gente usa para fazer vários testes, incluindo testes de movimentos dos olhos, e também para avaliar o quanto que o labirinto está funcionando quando a gente faz o teste chamado prova calórica, né? Então, são esses dois exames, né? Talvez um deles aí que a pessoa se referiu. Talvez o VRIT, que às vezes eu, né, sou mais animado aí com o VRIT até do que com a vídeo. Talvez ela tenha se referido ao VRIT. Muito bem. O Renato 4424. Boa noite, professores. Há de considerar, em geral, uma piora progressiva com o passar dos anos da doença de Meniere? Na verdade, você sabe que é bem boa essa pergunta, porque tem um sueco chamado Mans Magnusson, que ele diz que a doença de Meniere é a doença dos 2/3, né? Porque 2/3 dos pacientes vão evoluir com melhora, independente se você fizer alguma coisa, né? E muitos pacientes também podem não ter os sintomas típicos. Então, são coisas que a gente precisa ficar muito atento. Mas a questão maior aí da pergunta do paciente que se ao longo do tempo tem piora da doença de Meniere. Na verdade, conforme o paciente vai tendo as crises, tem paciente que tem 2, 3 crises e aquela crise desaparece, né? E tem pacientes que têm crises
como o Márcio falou, é uma doença episódica, então vai tendo as crises, e conforme vai havendo esse aumento da pressão dentro do labirinto, a função vai caindo, porque esse aumento da pressão vai destruindo a unidade funcional do nosso labirinto, que é a célula ciliada. Então, conforme a pressão vai aumentando, cada crise que o paciente tem, essa função do nosso labirinto, ela vai caindo ao longo do tempo. Por isso que eu acho difícil um paciente que tem uma doença de muitos anos, chegar no consultório e não ter perda de audição, não ter uma função do labirinto reduzida, né? Então, não é que a doença vai se agravando, é que a doença vai destruindo o nosso labirinto. Então, tem pacientes que lá na frente, eles deixam de ter até a tontura, porque o labirinto já acabou. A gente lá do grupo de implante coclear, né, que a gente atende os pacientes que têm surdez profunda, e eu tenho pacientes com Meniere lá, são Meniere, pacientes que têm Meniere há muitos anos. Então, até o paciente fala, olha, eu tinha as crises de vertigem, agora não tenho mais, ficou só a surdez e o zumbido, porque já destruiu o labirinto, né? E que não é muito legal. Infelizmente, esses pacientes existem, chegam tarde, né, para o tratamento, e o que a gente vai fazer é o quê? Tentar reabilitar do ponto de vista auditivo, né? Então, muitos pacientes que têm Meniere de muitos anos acabam parando lá no grupo de implante, e aí nem sempre eles vão ter as crises, porque já foi, o labirinto já não tem mais função, ou tem uma função muito reduzida. E aí é importante falar um pouquinho sobre o tratamento, né, Karina? Porque esses pacientes mais antigos, às vezes o que a gente vai fazer é reabilitar. Então, esses pacientes que acham, você está aí, tá ouvindo a gente, acha que você tem Meniere, procura um profissional para ver se você tem mesmo, para dar um tratamento adequado. A gente tem visto também muitos tratamentos inadequados, mal feitos, muita coisa nas mídias desatualizadas ou ensinadas errado. Então, gente, tratamento, diagnóstico é com o médico, tá? Então procurem ajuda aí, não fiquem sofrendo com a sua tontura, até para a gente direcionar e dar o tratamento adequado. De preferência, um otoneurologista, que daí tá melhor ainda. Aliás, aproveitar aqui que eu estou vendo que tem alguns seguidores aqui também, Karina. Quem não estiver seguindo a Karina, altamente recomendado. Ali, aperta o botãozinho ali em cima onde tem o nome dela. Ela é quem mais fala sobre o zumbido somatosensorial, é quem me salva. Aliás, a Karina tem que se multiplicar aí por alguns, porque os pacientes não estão mais conseguindo marcar consulta com você, viu, Karina? Porque é muita gente procurando. Mas fala demais, então quem tem essas coisas de zumbido, principalmente somatosensorial, recomendo fortemente. E a Patrícia ali também apertando lá em cima, quem for meu seguidor, vale a pena acompanhá-la, que a gente tem escolas diferentes, né? Aqui em cima, no canto esquerdo, para quem não me segue ou não segue o Márcio, a Patrícia, começa a seguir a gente fala muito sobre esses temas aí. Eu sou zumbideira de carteirinha, só falo de zumbido. Né? O Márcio e a Patrícia falam de tontura, zumbido, eles têm um pouco mais amplo para o ser otoneurologista, né? Ô, Márcio, me fala uma coisa. O que seria esse Meniere coclear que a gente fica ouvindo por aí? Isso existe? Isso é o que acontece? O que seria? Porque, inclusive, eu lembrei aqui, a Flávia Elisa fez uma pergunta assim: Meniere sempre tem vertigem? E eu já vi pacientes jovens assim, né, com 35, 40 anos, diagnosticado com Meniere, e o otoneiro falou, não tem vertigem, mas eu fechei, né, como Meniere. Então, fala um pouquinho, ou esse Meniere-like, Meniere coclear, o que seria isso? Uma pergunta, adorei. O Meniere coclear seria a doença de Meniere, que se manifesta apenas na parte do labirinto chamado cóclea, que é a parte anterior, que é a parte do labirinto, né, que é o ouvido, que serve para ouvir. O que a gente esquece é que o órgão é um só, né? Então, a doença de Meniere costuma afetar as duas partes do órgão, ou seja, causar vertigem, porque afeta a parte posterior, e causar sintoma auditivo, zumbido, perda auditiva e plenitude, porque afeta a cóclea, e acontece tudo junto. Agora, em algumas pessoas, as pessoas apresentam episódios de sintomas só de um desses compartimentos. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes que têm crises
de zumbido, surdez e ouvido tampado, sem vertigem. Quando faz audiometria, tem uma perda de audição igual à perda de audição da doença de Meniere. Depois a pessoa se recupera e lá na frente tem outra crise dessas. Quando agora surgiu essa história da ressonância, a gente tem essa oportunidade de fazer o exame. E eu tenho feito bastante nesses casos. Então, lembra que eu falei, eu peço nos casos atípicos. Um dos que eu peço são os pacientes que eu suspeito de Meniere que esteja acometendo só um dos compartimentos, porque aí não vai ter todos os sintomas. Eu não vou dizer que é Meniere porque não tem todos os sintomas que tem na classificação. E aí, esses pacientes, eu encontro hidropsia na cóclea. Então, que doença que é essa que tem hidropsia, que tem crises de sintomas e que os sintomas são auditivos? É a doença de Meniere, por que não? Então, Tá? Marcinho, vou E aí, complementar o que você vai falar aí. aí, nesse caso, a gente resgata o termo Meniere coclear, que era um termo que se usava lá no passado e que oficialmente desapareceu, mas que a gente chama aí carinhosamente, apelidando esses pacientes de Meniere coclear, e eu os trato como doença de Meniere. E eu tenho, inclusive, casos que depois se transformam no Meniere completo. Então, ele tinha esses episódios só de sintomas auditivos e lá na frente começa a ter um quadro completo. E tenho outros que eu acho até, não fiz uma contabilidade assim muito rigorosa, numérica, mas a sensação que eu tenho é que é mais frequente não se transformar. Tem uns pacientes que têm Meniere coclear e que ficam com Meniere coclear, Deus sabe por quê, somente coclear sempre. Então, interessante. Eu ia complementar. Eu lembrei, só um minutinho, Paty, eu lembrei de uma última live que a gente fez. Eu nunca esqueço esse comentário que o Márcio falou. Ele falou assim, que o melhor profissional, o melhor médico de Meniere é sempre o último. É o que eu falei, né? O médico do dia seguinte. Isso era um professor meu que falava, o melhor médico é o último. É o médico do dia seguinte, que já pega tudo pronto. Na verdade, né, Márcio, a gente tem o Meniere, tanto unilateral quanto bilateral, mas no unilateral a gente pode ter, primeiramente, as manifestações auditivas, né? Então, o ouvido fica tampado, a audição que cai e volta. E, às vezes, a vertigem ela vai acontecer meses ou até anos depois. Por isso que eu digo que o Meniere tem que acompanhar. Esses casos que são atípicos, a gente acompanha, porque até se for fazer a ressonância ou ECG, às vezes a gente não vai pegar naquele momento de crise. Então, é o Meniere que a gente chama de tipo 2, que é o tardio, começa com sintomas auditivos, depois meses ou anos depois vai ter a vertigem. Né? No caso das doenças bilaterais, os sintomas podem surgir nas duas orelhas simultaneamente, Meniere sincrônico, que é o tipo 2, ou metacrônico, que começa numa orelha, depois começa na outra. Aí eu acho que a ressonância é muito legal, porque às vezes esses pacientes que começam com Meniere de um lado só, né? E você às vezes precisa fazer um tratamento mais agressivo, você precisa se certificar que a outra orelha está bem. Porque se você fizer um tratamento mais agressivo na orelha que está com a doença, mas a outra também começou, às vezes só está com aumento lá da pressão, da endolinfa, e a gente sabe que se eu fizer um tratamento agressivo aqui, que pode cair a função, e aqui nessa orelha tiver Meniere também, e ao longo do tempo a função vai cair, precisa ter cuidado com isso, porque senão o paciente vai ficar com uma baixa de função dos dois lados. Então, a ressonância, eu acho que é um exame assim importante para seguimento desses pacientes que começam com a doença de um lado e depois podem evoluir com a doença do outro. Até para você determinar qual o melhor tratamento para aquele paciente sem fazer mal para ele. Porque às vezes na ânsia de tratar, você acaba fazendo... metendo os pés pelas mãos. Então, o profissional que lida com esse paciente, que está familiarizado com isso, com os diagnósticos, com os critérios, com as formas de tratamento, a gente costuma ser muito cuidadoso na indicação das terapias, que a gente tem 5 linhas, né, terapêuticas aí a depender de cada caso. Tem uma pergunta aqui de um colega de vocês, otorrino, o Eduardo Santos. Quais parâmetros vocês usam para utilizar diurético ou não usam, Márcio?
Assim, a indicação dos medicamentos, assim, tem que ser uma coisa individualizada, não tem receita geral assim para todo mundo. Também não é coisa para a gente ficar divulgando tanto, porque senão vai induzir a automedicação. Mas é interessante saber que tem os medicamentos na doença de Meniere que são usados de forma mais prolongada, como preventivo, e aí o diurético e a betestina são as duas principais. E é uma questão, às vezes, de escola. Tem escolas que preferem o diurético, tem escolas que preferem a betestina. A verdade é que nenhum é maravilhoso e nenhum foi aposentado, né? Quer dizer, existe a opção de usar os dois, ou um só, ou um deles, ou os dois ao mesmo tempo. E aí não dá para a gente bater o martelo e também não é interessante a gente ficar estimulando também a automedicação, mas são usados com a mesma indicação, como preventivos. Não são remédios que a gente usa naquele dia que a paciente está vomitando para poder tratar uma crise. O diurético e a betestina são usados como remédios preventivos. Eu vou Perfeito. discordar um pouco, Márcio, de você. Eu acho que a betestina não é medicação para crise, né? Ela demora muito tempo. Aliás, tem uma meta-análise que saiu ano passado falando que betestina não serve para nada. E eu, na minha humilde opinião, acho que não serve para nada mesmo, porque eu recebo paciente tomando altas doses de betestina que chega em crise terrível no meu consultório. Eu uso outras linhas de tratamento para tratar e que, ao meu ver, são mais efetivas e melhores. O diurético eu gosto muito para crise, porque eu acho que dá aquela enxugada no labirinto, mas tem que saber a dose, tem que ver se esse paciente não tem outras doenças e não vai ter interação com outros medicamentos que o paciente faz uso, tem que tomar cuidado em pacientes aí mais na melhor idade. Então, tem que saber exatamente a dose, quanto tempo, se o paciente não tem contraindicações para usar o diurético. Eu gosto sim para crise, mas com muita parcimônia. Então, eu avalio muito bem aquele paciente antes de indicar qualquer terapia, porque, como o Márcio bem colocou, a terapia é personalizada mesmo. Diurético a gente não vai dar para todo mundo, porque também tem as indicações, contraindicações, então a gente tem que ter cuidado. Agora vamos fazer um bate-bola rapidinho, que já tá acabando, que pena, meu Deus do céu. A próxima vez eu vou fazer 1h30 de live com vocês. Ó, o Caetano Luana. Os sintomas de zumbido e ouvido tapado, necessariamente, tem que ser só na crise ou podem ser constantes, Márcio? Não, pode ser constante, sim. E, inclusive, pode haver uma associação. A gente está atendendo até um paciente junto, né, Karina? Que tem as duas coisas. Tem o zumbido pela doença de Meniere e tem também, por exemplo, um zumbido somatosensorial associado. Então, o sintoma é o mesmo, mas as causas são diferentes. Sim. E podem se associar. Tá. E o zumbido do Meniere geralmente vai depender da perda de audição. Se a perda de audição for mais constante, a tendência é ter um zumbido mais constante. Tá. Patrícia, o que você geralmente orienta para os pacientes em relação à mudança de hábito, seja hidratação, seja na alimentação, seja no controle do estresse? Então, a gente sabe que o estresse é um baita engatilhador de crise, então hoje em dia o paciente tem que saber administrar esse estresse, porque a gente está aqui, está na vida, está no mundo, está correndo, mas eu acho que o grande vilão, quando a gente fala de Meniere, além da ansiedade, do estresse, são os hábitos. Então, a gente vê pacientes que dormem mal, comem mal, não faz esporte, não tem uma boa hidratação. A gente tem vários estudos relacionados com a hidratação, né? Porque a gente tem ali uma aquaporina, né? Que é uma proteína de membrana que regula a entrada e saída de água de dentro das célulazinhas lá do labirinto. E aí, para essa aquaporina funcionar, precisa tomar água, minha gente, né? Então, às vezes tem paciente que a gente vai orientar a tomar água, vai ter que colocar esse paciente para dormir, para fazer esporte. Se o paciente não muda os hábitos, olha, muito difícil. Qualquer tratamento medicamentoso dá certo. Perfeito. Ô, Márcio, por que geralmente a queda que tem na audiometria é mais nos graves? Pela característica anatômica da cóclea, cada região da cóclea é responsável por um tipo de captação de som, e a hidropsia que acontece na cóclea prejudica particularmente
a região mais de cima da cóclea, né? Que é a região mais caracterizada pela detecção dos sons graves. Então, realmente é uma característica típica da doença de Meniere afetar os sons de baixa frequência, principalmente no início, mas depois de um tempo a hidropsia vai aumentando e mais caracteristicamente a perda de audição vai sendo em todas as frequências. Até complementando, né? Como é uma doença que começa no caracolzinho, na cóclea, e depois ela vai pegar lá o labirinto, porque como o Márcio falou, são dois órgãos que são juntos. Por isso que muitos pacientes começam com as queixas auditivas e a vertigem aparece depois, porque começa na cóclea e depois aquele aumento de pressão vai meio que se espalhando. Muito bom. Mensagem final dos dois. Márcio, o que você gostaria de deixar de mensagem para os pacientes com Meniere? Ou se quiser também falar para os profissionais que tratam Meniere. Maravilha. Eu acho que tem algumas mensagens finais que eu acho que são válidas, viu, Karina? A primeira coisa é que, apesar de doença de Meniere não ter cura, é uma doença que tem tratamento. Aliás, tem ficado cada vez mais gratificante ver os pacientes melhorando pelas diferentes abordagens. Lembrar para os profissionais de saúde que o tratamento de Meniere dificilmente é tratado com uma bala de prata. Geralmente existem armas diferentes que cada paciente vai usufruir de uma forma individual. O remédio, às vezes a mesma doença, o remédio que eu uso para um é diferente do remédio que eu uso para outro. Uma coisa que eu adoro, que tem sido subutilizado pelos otorrinos, e aí não sei se a Patrícia vai me concordar ou criticar, mas são as injeções intratimpânicas. Então, Adoro. nos casos difíceis de doença de Meniere, existe a terapia de resgate. Um outro recado para os colegas é que o Meniere não pode ser tratado só de forma direta, com remédio e com as injeções intratimpânicas. Frequentemente a gente precisa de reabilitação associada, frequentemente a gente precisa procurar fatores agravantes, doenças coexistentes, recomendações de hábitos, procurar, às vezes, tratar uma ansiedade tem mais impacto na doença de Meniere do que medicamentos em doses altas, né? E um recado final para os pacientes é que a doença de Meniere, apesar de não ter cura, ela tem tratamento e, melhor, a história natural dela não é progressiva indefinidamente. Geralmente ela tem um pico e naturalmente ela melhora depois de um tempo, e em 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, cada caso é um caso, mas ela para, e aí ela deixa alguma sequela ou não, e ela para, né? Então, é uma doença que não pode deixar de ser tratada e não é sentença, porque tem sim a história natural benigna e as opções de tratamento que existem hoje são muito melhores, né, e mais compreendidas do que antes. E um Muito bom. agradecimento aí mais uma vez. Obrigadão, Karina, Excelente, querido. Patrícia, por estar aqui com vocês. Você, Paty? Eu queria dizer que a gente sempre tem que ver o paciente como um todo. Achar que o paciente é só aquele ouvido, só aquele labirinto, vai errar. Então, a gente tem que ter esse cuidado de acolher, de ouvir, de saber que o paciente pode ter a vertigem, mas pode ter uma enxaqueca, pode ter uma depressão, e às vezes o tratamento é multiprofissional, às vezes tem um zumbido somatosensorial, como o Márcio já colocou, a gente vai encaminhar para a Karina, para os físios. Então, o tratamento muitas vezes é multi, né? Então, a gente tem que abordar os problemas emocionais, físicos, sempre ter uma visão holística do paciente. E por mais que a gente trabalhe aí em equipe, é o médico que faz essencialmente o diagnóstico e o segmento, né? A equipe é multiprofissional, mas o segmento, a avaliação, o diagnóstico, eles são médicos. Mas é uma delícia sempre trabalhar em equipe, os resultados são muito melhores e na maior parte das vezes não vai ser com medicação, né? As medicações a gente deixa reservada para as crises, né? Mas principalmente, eu tenho outras linhas de tratamento. É possível tratar o paciente com Meniere sem ser com medicação. Então, e se for usar medicação, às vezes nem sempre é a beta-estina ou diurético, às vezes a gente vai lançar mão de outras medicações, mas sim, como o Márcio colocou, é uma doença que tem tratamento, tem diagnóstico adequado, então o paciente vive bem
né? E mesmo se fica alguma sequela, a gente reabilita e o paciente segue muito bem. Então, é uma doença que não tem cura, mas sempre tem como tratar, como reabilitar. Então, fica a dica aqui também para procurar a reabilitação, não só vestibular, mas a reabilitação da audição também, que muita gente esquece. Exatamente. Obrigada, Karina. Obrigada, E o que Márcia. vocês falaram na outra live, tem que esperar estabilizar mais da crise, né, para poder colocar aí esse auxílio aí da fono com aparelho auditivo, né? Eu aprendo bastante com vocês. Karina, eu posso Gente, falar foi só uma frase bem rapidinho, para deixar uma animação final. Tem um paciente que eu repito muito isso, eu já devo ter falado aqui, alguém já ouviu. Mas a frase, eu perguntei para ele, seu fulano, né, não vou dizer o nome dele, como é que você está, paciente Menier? Aí ele, olha a frase que ele me falou, para terminar bem a noite. Doutor, desde que eu tive esse diagnóstico de doença de Menier, a minha saúde só melhorou. Olha a frase que ele falou. Porque ele ficou tão bem, ele se tratou, começou a correr, tratar diabetes, perder peso, cortou o açúcar, bebendo água. Ele começou a se cuidar tanto que ele melhorou não só do Menier, mas da vida toda. Tá? Então vale a exatamente. pena deixar esse recado É o que aqui. acontece, muito bom, Márcio. É o que acontece com os pacientes com zumbido que eu atendo, que acabam, no É, final das contas, falando isso. Fala, nossa, meu colesterol despencou, minha glicemia caiu, eu tô mais calma porque eu tô meditando, tô fazendo atividade física, então o zumbido trouxe esse lado positivo aí, é apesar isso. de ser muitas vezes um sintoma incômodo, mas que hoje em dia a pessoa muitas vezes consegue conviver bem. Eu vou falar Muito só bom. mais uma coisinha que a orelha interna é o termômetro de que alguma coisa não vai bem. Então, se tem alguma coisa aí, tá com algum Boa. sintoma, procurar que às vezes a doença nem tá no labirinto, tá fora e a gente trata o paciente melhor. É falar sobre saúde geral sempre. Muito Boa. bom, maravilhoso. Próximo ano, de novo aqui você, em algum momento do ano, para a gente falar de BNE. Opa, Muito bom, conte gente. Muito comigo. obrigada pela presença de vocês, Patrícia, Márcio. Muito obrigada mesmo. Bastante conhecimento aqui. E, gente, obrigada. Até a próxima live, tá bom? Continuem Obrigada, seguindo por aqui. pessoal. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Sigam aí. Boa Bom ano semana. aí. Final de ano, já Natal. Feliz Bom ano. Natal, né? Tchau, queridos. E Obrigada. viva o Tchau, novembro gente. laranja. E fechou com chave de Exatamente, ouro. para finalizar o novembro laranja, exatamente. Verdade. Com chave de ouro. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. pessoal. Tchau. Tchau, gente.